bem-vindos a mais um Pode Sim. Eu sou o Carlos Luiz. Eu sou a Priscila, gente, tudo bem? Oi, pessoal, sou o Daniel. Olá, eu sou o Arthur. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante delicado, de grande importância para todos nós, né? Vamos falar hoje sobre obsessão e suicídio. Priscila fez uma pesquisa para a gente e encontrou uma pergunta muito interessante que talvez algum amigo, algum familiar em algum momento faça para você. Por isso, vamos prestar atenção. Gente, foi uma pergunta feita no Yahoo, que é assim: espíritas, sinto que tem espíritos ruins me incutindo ideias de suicídio. O que faço? Eu sempre pensei em suicídio, mas minha intuição está me dizendo que são espíritos que querem me ver morrer. Na minha intuição vejo 4 caras, tipo sombras pretas, e ficam dizendo pra mim: se mata, você é mal amada, pra que continuar vivendo? E eles ficam me jogando ideias ruins para eu brigar com o meu noivo, para eu agir de tal forma, e depois que eu faço aquilo, as pessoas ficam se afastando de mim. Eles querem me derrotar. O que eu faço? A questão é a seguinte: se um amigo, uma amiga fizesse esta pergunta para você, o que é que você responderia? O que é que você responderia, Priscila? Bem, eu diria para ela, em primeiro lugar, saber que não passa, o sofrimento não passa porque a pessoa suicidou. Ela vai na intenção de acabar tudo, dormir para sempre, e no final das contas piora, 10 mil vezes. Eu não sei a ideia ao certo, mas ela vai continuar consciente das dores e das angústias que ela tinha na vida e piorar a situação, né? Então eu falaria para ela ter calma, para orar, né? Procurar ajuda em algum centro, para que tanto seja ajudada ela, como os espíritos que se acompanham com ela, porque eles também precisam de ajuda. Aí uma outra pergunta: pode o espírito obsessor chegar a levar a pessoa a cometer suicídio? É possível isso? Quer dizer, primeiro vamos explicar o que é que a gente está chamando de espírito obsessor, né? Que ela está colocando ali. São espíritos atrasados que querem, de uma maneira ou de outra, nos induzir a um caminho infeliz, um caminho do mal, né? Alguns até dizendo que aquele caminho é de felicidade, mas sabe que a gente quer nos induzir ao sofrimento. Então isso é o que a gente chama no geral de espírito obsessor. Então um espírito desse atrasado, que quer o mal de uma pessoa, ele pode chegar a levá-la ao suicídio? O que é que você acha, Daniel? Eu acho que isso é mais comum do que a gente imagina. Porque se a gente levar em consideração a pergunta de Kardec, que ele fala se os espíritos influenciam nossos pensamentos, a resposta é mais do que imaginais. Imagine num caso desse, se eles sabem o sofrimento que a pessoa vai enfrentar. Primeiro tem a ilusão, a pessoa pensa que vai deixar de existir. Parar de sofrer, né? Parar de sofrer, porque ela vai deixar de existir, então ela vai parar de sofrer. Então eles alimentam inclusive essa ilusão. Eles gostam dessa ilusão da pessoa. E ainda alimenta esse tipo de pensamento, como foi colocado aí: se mata, você é mal amada, brigar com o noivo. Talvez isso ela ficasse um rompimento com o noivo, ela ficasse mais frágil ao ato. E possivelmente, né, quer dizer, o noivo, possivelmente, pelo que ela nos conta, a gente não sabe quem é, mas, né, possivelmente o noivo seja o ponto de equilíbrio dela, porque normalmente, né, os obsessores, eles tentam tirar da pessoa, né, aquela base, né, aquele ponto de equilíbrio. Para ficar mais frágil. Para ficar mais frágil. Mais fácil de ser controlada. E é interessante que esses espíritos dizem para ela: ninguém lhe ama. Quer dizer, não é isso? Quer dizer, você é mal amada. Você é mal amada. Quer dizer, então, possivelmente eles estão dizendo coisas que doem naquela pessoa.
Então são espíritos muitas vezes inteligentes, né, que vão usar a indução que aquela pessoa é mais fácil de cair. Eles estudam seus pontos fracos, fazem uma pesquisa, um relatório sobre você. E eles mexem com a vida de uma forma tão geral que vai tocando em pontos relacionados ao relacionamento com companheiros, relacionados ao relacionamento com as amizades, com a família, que de certa forma são as pessoas que a gente vai atrás de um amparo e de um apoio. E eles induzem você a crer que nada mais existe para você ter uma base na vida, e a pessoa passa a ter um desgosto de viver, porque ela não encontra mais sentido em nenhuma relação. É como se eles quisessem tirar o que dá alegria, alegria para viver, né? Que a gente até diz, isso é que me dá alegria de viver. A alegria e as possíveis oportunidades que ela possa ter de procurar um amparo. Um momento de desespero, Ter alguém para ligar, para ir atrás. Isso. Querem fazer a pessoa ficar extremamente sozinha, não é isso? Isso. Interessante. Porque isola todas as oportunidades de você procurar uma outra alternativa que não seja aquela. Por isso que fica firme, eu acredito que fica firme a vontade de cometer o suicídio. E aí vai induzindo a pessoa cada vez mais. Olha que interessante. Eu vou ler um caso aqui rápido, para que a gente veja que Kardec já estudava isso. Quer dizer, um caso parecido com o dela, né? Kardec analisa vários casos de suicídio no livro Céu e Inferno, e é um estudo bem prático. Kardec relata de forma bem curta a vida do indivíduo, e depois, né, com a orientação de São Luís, São Luís é o guia espiritual, né, dos trabalhos mediúnicos, né, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, com a orientação de São Luís, Kardec evoca esse espírito para entender a realidade do suicida. E aí, nesse ponto, o Espiritismo vai ter uma informação muito mais precisa. As religiões, de uma maneira geral, até pelas limitações que elas têm, por abandonarem a mediunidade, elas ficaram na teoria sobre o suicídio. Todo mundo sabe intuitivamente que o suicídio é algo terrível. Mas fica a discussão, né? Os materialistas dizem que você se acaba. E os religiosos, no geral, talvez com a boa intenção até, né, mas que nesse caso não ajuda em nada, de evitar o suicídio, dizem que o suicida vai direto para o inferno. E fica lá para sempre. E fica lá para sempre. Quer dizer, Kardec estuda a opinião dos materialistas, estuda a opinião dos religiosos, mas aí que entra a ciência espírita. Kardec diz, tudo bem, existem essas opiniões, por que não investigar? Vamos indagar aos próprios indivíduos que cometeram suicídio a situação deles. Esse é o ponto. E aí a gente vai ter informação mais objetiva e mais direta. A gente supera a polêmica da opinião e entra na esfera da investigação. E o curioso é que, desde Kardec até agora, todas as investigações espíritas, feitas em todos os países, apontam uma realidade muito parecida. Que é, comumente, o suicídio está vinculado a um processo obsessivo, e o sofrimento muito duro dos suicidas, mas também a plena possibilidade de recuperação dos erros. Quer dizer, não há um inferno eterno. Quer dizer, é muito sofrimento, sim, mas o indivíduo se recupera, né? Tem todo um processo que a gente vai falar no outro momento da recuperação do suicida no plano espiritual e a recuperação através das encarnações. E a gente tem um exemplo belíssimo de recuperação, que é a Ivone do Amaral Pereira, que ela mesma narra que ela teve várias encarnações como suicida, que na última encarnação ela, enquanto médium, trabalhou muito com suicidas, teve uma vida totalmente equilibrada e desencarnou de uma maneira excepcional. Então, ela é a prova de que os suicidas têm todas as condições de se recuperar dos erros.
Mas eu vou ler aqui rapidamente um dos casos que Kardec trata, porque é justamente no tema de hoje. É o Antônio Bell, que é exatamente um suicida vinculado a uma obsessão. Eu vou ler aqui porque é curto, né? O Antônio Bell era era o caixa de uma casa bancária no Canadá. Ele suicidou-se dia 28 de fevereiro de 1865. Um dos nossos correspondentes, de Kardec, médico e farmacêutico, que vivia na mesma cidade, nos enviou as seguintes informações dele. Era um conhecido do Antônio Bell. Conheci-o havia perto de 20 anos. Era um homem tranquilo e chefe de numerosa família. Então até aí era tranquilo, mas de certo tempo para cá, narra esse amigo de Kardec, imaginou que tinha comprado um veneno em minha farmácia e do qual usou para envenenar alguém. Ele começou a imaginar isso. Muitas vezes ele vinha suplicar-me para me dizer a época daquela compra. Então, tomado de alucinações terríveis. Ele perdia o sono, lamentava-se, batia no peito. A família vivia em constante ansiedade. Das 4 da tarde às 9 da manhã, hora esta em que se dirigia para a casa bancária, onde, aliás, procedia com muita regularidade aos seus serviços de escriturações, sem que jamais tivesse cometido um só erro. Quer dizer, no trabalho ele conseguia ser um funcionário exemplar. Mas, no outro horário, ele tinha todas essas crises. Habitualmente, dizia sentir dentro de si um ente que o fazia desempenhar com acerto e ordem a sua contabilidade. Quando se dava por convencido da extravagância de suas ideias, exclamava: não, quereis iludir-me, lembro-me, é verdade. Quer dizer, o farmacêutico tentava convencer ele que ele não tinha comprado veneno lá e não tinha matado ninguém, mas ele dizia que não, que ele lembrava, que ele tinha envenenado alguém. Por esse tormento, pelo que a gente vai ver, ele se matou. A pedido desse amigo que relatou isso, conta Kardec, ele foi evocado. O que é evocar? Você faz uma prece e convida o espírito, chama o espírito para se manifestar. Em Paris, quer dizer, ele desencarnou no Canadá. Paris é do outro lado do oceano. A 17 de abril de 1865. Ele cometeu o suicídio dia 28 de fevereiro. Esse amigo escreveu para Kardec, pediu para, se era possível ter mais informações. Kardec, com a orientação de São Luís, o evoca. Kardec faz a evocação e o espírito vem e responde: que pretendeis de mim? Submeter-me ao interrogatório? Não precisa, eu confesso. O espírito já veio achando que ia ser interrogado, acusado. Kardec já responde diferente: bem longe de nós o pensamento de vos afligir com perguntas indiscretas. Desejamos saber apenas qual a vossa posição nesse mundo, bem como se vos pudermos ser úteis. Quer dizer, Kardec já disse: não estamos aqui para lhe investigar. O que a gente queria saber é a sua situação no plano espiritual, Como eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso, eu quero saber a sua situação e também quero lhe ajudar. Posso ser útil a você? Se for possível, eu serei extremamente grato. Tenho horror ao crime e sou muito infeliz. Responde Kardec: temos a esperança de que as nossas preces atenuarão as vossas penas. Parece-nos que vos achais em boas condições, visto como o arrependimento já vos toca o coração, o que constitui o começo da reabilitação. Deus, infinitamente misericordioso, sempre tem piedade do pecador arrependido. Orai conosco. E aí Kardec, junto com o Espírito, faz uma prece, que é inclusive a prece que está no Evangelho segundo o Espiritismo, Prece pelos suicidas. Então, depois que ele faz a prece,
Aí Kardec pergunta: agora, tende a bondade de nos dizer quais crimes você se reconhece culpado. Se você fizer essa confissão com humildade, isso já vai lhe ajudar mais. Quer dizer, olha também o entrelaçamento entre socorro espiritual e pesquisa, né? Kardec acolhe o espírito, ora por ele, o espírito melhora e ele pergunta: agora, né, fale, que também vai lhe ajudar. Deixai primeiro que vos agradeça por essa esperança que fizeste raiar em meu coração. Já há bastante tempo que vivia numa cidade banhada pelo Mediterrâneo. Amava então uma bela moça que me correspondia. Está falando da encarnação anterior do Canadá. Mas pelo fato de eu ser pobre, fui repelido pela família. A minha eleita participou-me, né, avisou que casaria com o filho de um negociante, né, um rico negociante. Louco de dor, resolvi acabar com a vida, mas não sem deixar de assassinar o detestado rival. Quer dizer, o cara não tem nada a ver com a história. Sobrou para ele, né? Saciando o meu desejo de vingança. Não queria usar meios violentos, horrorizava-me fazer um crime. Porém, o meu ciúme venceu. Na véspera do casamento, morria o meu rival envenenado. Foi o meio que me pareceu mais fácil. Eis como se explicam as reminiscências do passado. Sim, eu já reencarnei, e é preciso que reencarne ainda. Ah, meu Deus, tende piedade das minhas lágrimas e da minha fraqueza. Olha que história interessante, né? Quer dizer, aquela lembrança que ele tinha enquanto, né, um canadense era de uma encarnação passada, de um crime que ele tinha. E ele confundia as coisas. A lembrança que ele tinha matado alguém. Envenenado. Alguém. De fato, ele matou numa encarnação anterior. Kardec vai responder o quê diante dessa confissão? Deploramos essa infelicidade que retardou o vosso progresso e sinceramente vos lamentamos. Dado, porém, que vos arrependeis, Deus há de se compadecer de vós. Dizei-nos se chegasses a executar o vosso projeto de suicídio. Naquela encarnação, quer dizer, ele matou o homem que ia casar com a mulher que ele amava, e ele chegou a se matar. Naquela época, ele disse não, e confesso para minha vergonha, que a esperança se me despontou novamente o coração. Ele ia matar o cara e se matar. Quando ele matou o cara, ele ficou, disse, quem sabe dá certo? Mente desvairada, né? Agora ela está livre, com o desejo de me aproveitar do crime já cometido. Traíram-me, porém, os remorsos. E aí veio o remorso. E acabei por expiar o último suplício do meu desvario. Aí depois ele enforcou-se. Então ele suicidou. Suicidou, mas não foi como no plano. O plano dele era matar o rival e se matar. Aí ele matou o rival. Quando ele matou o que ele chamava de rival, né, porque não era, a mulher ia casar, tinha decidido, seja pela família ou não, a mulher decidiu casar com outro. Ele matou, só que depois ele ia se matar e disse, não, quem sabe agora não dá certo o casamento. Só que ele começou a ter muito remorso. E esse remorso levou ele depois a se enforcar. Aí depois ele veio. Aí Kardec vai perguntar: na vossa última encarnação, você tinha consciência desse mal que você praticou? Ele disse: nos últimos anos somente. Eis o que aconteceu. Eu era bom por natureza, e depois de submetido, como todos os homicidas, aos tormentos da visão perseverante da vítima, isso no plano espiritual, que me perseguia qual vivo remorso, dela me desvencilhei depois de muitos anos, pelo meu arrependimento e pelas minhas preces. Estava no plano espiritual, encontrou o espírito, sofreu muito, se arrependeu, aí foi dada outra encarnação, recomecei outra existência, a última que atravessei, calmo e tímido. Tinha em mim como uma vaga intuição de minha fraqueza inata. Quer dizer, a pessoa que tem tendência para o suicídio, ela acaba tendo essa intuição. Bem como da culpa anterior, cuja lembrança em estado latente conservava. Era uma coisa distante. Mas, aí vamos entrar na parte da obsessão. Um espírito obsessor e vingativo, que não era outro senão o pai da minha vítima, o
pai do rapaz que ele matou, que ele envenenou. Naquela encarnação Na passada, encarnação, por causa da paixão dele, facilmente se apoderou de mim e fez reviver no meu coração, como num espelho, as lembranças do passado. Quer dizer, ele tinha aquela lembrança oculta, a aproximação do obsessor, né, acusando ele ali do lado, ele não era espírito e não conhecia nada de espiritismo. Né? Mas acusando ele do lado fez voltar essas lembranças. Simultaneamente influenciado por ele e por meu guia que me protegia, por isso que no trabalho ele ainda conseguia manter a ordem, né? Era a proteção espiritual, porque sabia que se ele perdesse o trabalho era mais fácil ele se perturbar. Por isso que o amigo diz, no trabalho ele conseguia fazer tudo em ordem. Então, simultaneamente influenciado por ele, pelo espírito vingador e pelo meu guia que me protegia, eu era o envenenador e ao mesmo tempo o pai de família, angariando pelo trabalho o sustento dos filhos. Daí essa dubiedade de postura, um trabalhador organizado correto e o envenenador com alucinações. Uma das características da obsessão, né? Exatamente. Essa oscilação de personalidade. Exatamente. É uma característica dos médios descuidados também, quer dizer, né? Uma inconstância muito grande. Né? Porque ele capta uma influência, ele vai, capta outra, vai. Quer dizer, ele não consegue se manter. Uma marionete, né? Uma marionete, exatamente. Só que um tentando induzir para o bem e o outro puxando para o mal. Fascinado por esse demônio obsessor, deixei-me arrastar pelo suicídio. Quer dizer, um suicídio por obsessão. Sou muito culpado realmente, porém menos do que se deliberasse por mim mesmo. Quer dizer, é um atenuante, né? Quem comete o suicídio por obsessão sofre muito, sofre um tanto menos. Os suicidas de minha categoria, incapazes por sua fraqueza de resistir aos obsessores, são menos culpados e menos punidos do que aqueles que abandonam a vida por efeito exclusivo da vontade. Quer dizer, nem todo suicídio tem obsessão. Embora seja o mais comum. Orai comigo para que o espírito que tão fatalmente me obsidiou renuncie à sua vingança. Quer dizer, o espírito ainda está perseguindo ele do lado de lá. E orai por mim para que eu adquira energia, a força necessária para não ceder à prova do suicídio voluntário. Prova a que serei submetido, dizem-me, na próxima encarnação. Quer dizer, ele ia ter outra vida, a próxima já ia ser... Ele vai reencarnar com essa tendência até superar. Vai ser difícil, né? Então, o suicídio... Aí você vê as sucessivas vidas que um suicida vem trazendo, cometendo a mesma ação do suicídio, né? Essa tendência que traz de vidas passadas e que não é bem trabalhada na vida atual. Exatamente. E você vai acumulando trajetórias suicidas por algo que não está sendo... não está resolvido, né? Se não está resolvido, você vai ter que resolver numa outra vida. Não adianta fugir que... A tendência do suicídio vai ter que ser enfrentada de novo, né? E o problema que levou ao suicídio também. A fraqueza, se a pessoa suicidou porque teve um problema amoroso, ela vai enfrentar esse mesmo problema e a mesma tendência. Né? Isso. Então, outra que se sentiu muito só. Exatamente. Eu sou só, não tenho ninguém, é melhor eu... Vai vir, vai ter que enfrentar a solidão de novo e a tendência ao suicídio. E são fraquezas, né, que os obsessores tomam conhecimento para poder ajudar eles nessa indução. Sim. Que é o que chamam de o agravante. A mesma prova vai ser enfrentada na próxima com o agravante da tendência ao suicídio. Aí, olha só essa pergunta, eu não vou ler todas, mas um espírito obsessor pode realmente levar o obsidiado ao suicídio? Porque olhe a dimensão de pesquisa de Kardec. Kardec conversou com o espírito suicida, então, de uma maneira ou de outra, ele está relativamente confuso e não sabe de tudo. Ele sabe da dor dele, mas ele não tem capacidade de teorizar. Então ele escuta o espírito, depois ele vai conversar com o espírito evoluído. No caso, era o guia do médium que recebeu esse mesmo espírito. Quer dizer, o espírito se comunica, conversa com Kardec, depois se afasta, e aí Kardec agora vai conversar com o guia espiritual do médium. E aí pergunta, isso realmente pode acontecer? O médium que está incorporado. O médium que estava incorporado com o suicida. Obviamente, numa mediúnica pode ser o mesmo médium ou outro, mas é mostrar que Kardec investiga, né?
mas depois ele confirma com os espíritos evoluídos. Esse hábito de conversar com os espíritos evoluídos para tirar as dúvidas. Exatamente. É importante isso. Porque o suicida está confuso. Ele pode ser que ele dê uma opinião dele que não corresponde à verdade. Isso aí reporta o caso da escala espírita, né? Exatamente. Inclusive a gente já fez um programa sobre isso. Exatamente. Aí Kardec, obedecendo a escala espírita, diz, tudo bem, a visão desse espírito aqui é importante o depoimento dele, mas esse espírito que está mais para a base da escala espírita não tem a visão de quem está no mais alto da escala espírita. O que é que o espírito guia do médium responde? Certamente, quer dizer, o obsessor pode levar ao suicídio? Certamente, pois a obsessão é por si mesmo uma das provas da vida. Mas isso não quer dizer isenção de culpa. O homem dispõe sempre do livre-arbítrio e, consequentemente, está em si ceder ou resistir às sugestões que o submetem. Quer dizer, então, voltando já para a resposta, que a gente daria para essa pessoa que perguntou, quer dizer, sim, é possível, é uma das provas que ela tem que enfrentar, mas ela possui livre-arbítrio, ela não tem que seguir esses conselhos. E aí ele continua, é assim que, sucumbindo, o faz com o consentimento da própria vontade. Relativamente ao mais, o espírito tem razão, dizendo que a ação incitada por outro é menos culposa e irrepreensível do que quando voluntariamente cometido. Quer dizer, tem uma atenuante. Contudo, nem por isso se inocenta da culpa, visto como, afastando-se do caminho reto, mostra que o bem ainda não estava vinculado ao seu coração. E nem diminui a dor que a pessoa vai sentir, o remorso, o arrependimento. Isso, e nem vai minimizar o sofrimento de todos os envolvidos, Mas além dela não seguir isso, ela também pode fazer com outras coisas, como o evangelho no lar, Exatamente. Eu começaria por aí. Eu acho que se a pessoa chega, exatamente por aí, se ela chega contando uma história dessa, a primeira coisa é, você tem orado de fato? Primeira pergunta a se fazer. Você está se cuidando espiritualmente? Então, eu oro, mas ora de verdade. E o que é que eu chamo de orar de verdade? Você se concentra, você coloca o seu sentimento na prece. E ainda tem mais tanto a prova que ela provavelmente não está fazendo ela diz que tinha já tem pensado em suicídio. Pois é, então possivelmente ela já pode até ter trazido, como nosso amigo aqui, alguma tendência, que não é falha de ninguém, mas tem que encarar. Eu sempre pensei em suicídio no começo, então deve ser uma coisa já há muito tempo já essa ideia. Pode ser um caso parecido, já cometeu e vem agora para não cometer. Então, acho que o primeiro é oração, quer dizer, e aí serve para todos nós, quer dizer, a oração sincera antes de dormir e ao acordar é ato básico de equilíbrio espiritual. Se a pessoa está desse jeito, primeira questão é a oração. Ela tem lido o Evangelho pelo menos uma vez por dia, e aí, mais uma vez, lê de verdade. Não é eu li como quem bate o cartão de ponto, não. Na horinha certa, Não, e lê com atenção. Essa mensagem, o que é que ela tem a ver com a minha vida? Que orientação o Evangelho vai me dar para o meu dia de hoje? Que reflexo. Porque o pessoal, quando a gente fala ler, acha que é ler e fechar o livro. Não. É ler, nem que seja um trechinho, mas refletir sobre ele. O que é que essa mensagem tem a ver comigo? Porque os amigos espirituais, eles falam através quando você está lendo o Evangelho, porque você abre de forma aleatória, então eles, de certa forma, ajudam para que você abra exatamente na página que eles querem, que vai ser bom para você ler aquilo, Exatamente. Então, a primeira questão que eu colocaria é essa. Você está se cuidando, está fazendo o mínimo do mínimo? Eu acho que o ponto inicial é esse. É a oração. Falaria do culto do Evangelho no lar. A gente depois vai ter um programa só sobre o culto do Evangelho no lar, que é uma oração semanal que se faz em casa. É o mínimo do mínimo. Aí você tem que ver os detalhes. Ir no centro espírita ajuda, se ela pode ir, se ela tem acesso. Receber energias através do passe, levar água para fluidificar. Quer dizer, pedir socorro, porque se uma pessoa dessa chegar a gente, o que é que a gente pode fazer? Como Kardec, se a gente tem um grupo mediúnico, evoca esses espíritos, chama, conversa.
pergunta por que eles estão fazendo aquilo, né? E busca convencê-los a se afastarem dela. Então, ao mesmo tempo, você pode e deve orientar a pessoa e também um diálogo mais direto para orientar esses espíritos. E aí os dois ganham. Os espíritos são ajudados, né? E ela também é ajudada. Então, é lidar como Kardec lida com a realidade espiritual. Tem um problema, vamos buscar resolver. E nesse caso também tem que lembrar que a mediunidade, porque ela disse que viu sombras e escuta. Pois é, aí tem outra dimensão de se cuidar, né? Então ela é médium. Ela tem a mediunidade. Tem a mediunidade, então tem que se cuidar. Quer dizer, a gente está falando o começo da história e o mínimo do mínimo, né? Orar. Pode ser um ponto positivo porque ela já está de frente a frente com... Ela já percebe, o então. obsessor, exatamente. Né? Tipo assim, eu estou sendo obsediada, mas eu estou vendo o meu obsessor. Exatamente. Porque o bom da mediunidade é isso, né? Torna objetivo o problema. Porque tem gente que vai ao suicídio, os obsessores estão lá, mas não sabem nem que é suicídio, acha que está doida. Eu estou ouvindo umas vozes, não sei o que é isso. O fato delas terem uma noção de que são espíritos, que ela consegue inclusive ver, ajuda a lidar com o problema. Tem gente que nem vozes escuta, só são pensamentos. E acha até que é dele mesmo. Que é do seu mesmo, apesar de ser bem diferente do que você normalmente pensa. Mas você acha que é só seu, você nunca viu. Como o Antônio Bel aqui, né? Quer dizer, ele, em nenhum momento ele se deu conta que era, né? Que era influência espiritual, né? Se ele tivesse buscado um socorro espiritual, a história dele, porque é importante dizer, todos nós, possivelmente, ou grande maioria, podemos ter cometido suicídio no passado. Então a gente não pode condenar ninguém. É uma fraqueza que nós podemos carregar. Agora, é importante a gente entender que ninguém reencarna para cometer suicídio. Ninguém tem essa programação de não existe. Ele vai reencarnar e vai cometer suicídio. Não existe. A gente pode ter a programação de quando eu chegar em determinada idade, eu vou enfrentar essa tentação. Mas a gente vem para superar. Então, a oração, a compreensão da vida espiritual, saber buscar socorro é fundamental. E saber se socorrer. Orar, né? Ver esse pensamento, ora. Está vendo essas sombras? Faz uma prece pelas sombras. Né? Chama o seu guia espiritual, chama o seu anjo da guarda para socorrer você e aqueles espíritos. Todos saem ganhando. Se o Antônio Bel tivesse tido essa prática, o guia espiritual dele que estava ali fazendo o máximo poderia ter feito muito mais. Porque quando a gente pede, eles podem ajudar muito mais de coração. A lei de né? Deus permite. Na hora que a gente pede, a lei de Deus amplia e as nossas energias, pela própria prece, amplia a ação dos nossos guias espirituais ao nosso redor, porque a gente gera uma energia onde eles podem atuar de uma maneira mais direta. Quer dizer, se ele tivesse todo dia tirado 5 minutos para orar por ele e pelos espíritos sofridos, por esse espírito, possivelmente não teria cometido suicídio. Então é um ato drástico, mas às vezes não é difícil. Porque quando a gente ora, a gente dá meios para que o nosso guia espiritual utilize daquela, não sei se eu posso dizer, tipo, a substância que a gente libera. Das energias, energias, né? Quando a gente está fazendo uma prece, a gente libera energias que o nosso guia pega e faz com que isso ajude a gente e os outros. Exatamente. Né? Então, quando a gente não ora, ele ajuda, mas é mais difícil. A gente limita a ajuda, né? A gente limita a nossa própria ajuda por não estar orando, né? E o outro lado, que eu acho que é importante que Kardec coloca, é que o suicida continua vivo e continua precisando de ajuda. Então, assim, quando a gente tem alguém da família, algum parente que cometeu suicídio, vamos orar por aquela pessoa. Ela continua com a mesma dignidade de filha de Deus. O que ela vai precisar é da nossa oração amorosa. Então, ao invés da gente lembrar dela ou com vergonha, ou com sentimento de condenação, ou não querer pensar no assunto, vamos ajudá-la. Como é que ajuda um parente, um amigo, um conhecido que cometeu suicídio? Vamos orar. Esses espíritos, eles precisam muito da nossa oração. Vamos pensar nessa pessoa projetando luz, pedindo a Deus amparo para ela, mas é oração sincera, porque ela vai sentir o nosso sentimento bom.
seja onde ela estiver, numa enfermaria espiritual, num local de socorro. A gente no outro programa vai falar com detalhe disso, mas o que a gente pode já adiantar é que a nossa oração vai fazer muita diferença para essa pessoa. A gente leu uma notícia no jornal da internet, tira 30 segundos, faz uma prece por aquele espírito. Ele continua existindo, ele precisa de energia, ele está no momento de necessidade. Então, não custa nada, é uma ajuda imensa. E quando é alguém vinculado a gente, é uma ajuda maior ainda, porque a pessoa vai saber que não está abandonada, né? É aquela coisa, poxa, eu fiz uma besteira tão grande, mas o meu filho, a minha mãe, a minha irmã continuam me amando. Eles lembram de mim com carinho. Eles me perdoaram pelo ato, pela dor que eu causei a eles. Então isso também é importante, porque aquela pessoa vai continuar existindo, nós vamos encontrá-la no plano espiritual e possivelmente vamos conviver com ela em encarnações futuras. Então é um momento difícil? É muito sofrimento? Mas passa. E se a gente orar com disposição e coragem, passa mais rápido, a gente consegue superar isso de uma maneira mais rápida. Então, gente, a gente sabe que é um tema delicadíssimo, esperamos ter dado um pouco de contribuição. A gente tentou explorar hoje mais essa relação da obsessão com o suicídio. A gente vai poder abordar esse tema em outros aspectos, né? Que a gente vai ter programas específicos sobre a situação dos nossos irmãos suicidas no mundo espiritual, como eles são socorridos com carinho, mas é importante vocês saberem que o espírito ligado ao socorro de todos os suicidas do planeta é um espírito sublime, né? Todos conhecem, Maria de Nazaré, que foi a mãe do próprio Cristo, é ela que coordena todos esses trabalhos de socorro a todos os suicidas. Então, quando a gente quiser dar esse suporte nosso de coração, vamos orar por ela, vamos pensar na pessoa envolvida, né? Recebendo as nossas energias, porque com certeza, se é um erro grave, maior ainda é o amor de Deus. Então passa, tudo passa, né? A gente já cometeu erros muito piores do que o suicida. Eu, pelo menos que lembro de algumas encarnações, sei que cometi erros muito piores. Outros aqui, enfim, cada um que fala das suas. Mas passa. Depois a gente vai estar, né? A pessoa próxima, amada, que cometeu suicídio, depois vai estar rindo com a gente de novo. E pode, inclusive, lidar bem melhor do que com a gente, assim, evoluir até mais rápido do que a gente. Né? Então, às vezes a gente se sente superior a elas, porque eu nunca fiz, eu não faria isso. Então, tipo assim, a gente se acha melhor. E não, nós somos todos irmãos, não é isso? Assim, nós podemos errar, né? Então, e cair nas tentações. Mas o que importa é a gente saber lidar com as nossas dificuldades, evoluindo, crescendo, querendo se melhorar. Então, assim, você pode muito bem ver uma pessoa que suicidou e achar que ela mais rápido que você, assim, né? E, aliás, tem um exemplo que é o mais radical que eu conheço da história do cristianismo disso, né? De Judas, né? Judas Iscariotes, ele trai o Cristo, quer dizer, já é um erro bem pesado, um erro pesadíssimo. Depois ele se suicida, fruto de uma obsessão. Olha que outro caso também interessante. Por quê? Porque os espíritos das trevas conseguiram iludir ele. Ele achava que ele ia entregar Jesus, e ele sabia que Jesus tinha muito poder, que Jesus ia se revoltar, e ele já tinha preparado toda uma revolução. Ele queria que Jesus fosse o chefe do povo. De uma forma autoritária, né? Então, eu sei que ele tem poder, quando for prender, ele se rebela e a gente consegue fazer aqui uma série de ilusões materiais. E é o que acontece, ele entrega o Cristo e vê que não acontece nada disso. Os espíritos que estavam obsidiando ele se afastam para que ele volte à lucidez. Depois que o Cristo já está preso. Tanto é que ele vai devolver as moedas que dão para ele, né, e joga lá no chão, nos pés dos sacerdotes, né, os que arquitetaram verdadeiramente a morte do Cristo, e ele fica com tanta consciência de remorso que ele comete suicídio. Quer dizer, olha que erro grave. Jesus envia Maria de Nazaré para socorrê-lo, ele é resgatado no plano espiritual,
Tem várias encarnações difíceis, obviamente, e reencarna como a belíssima, né, de moralmente, Joana d'Arc. É um espírito de uma elevação e de uma coragem de poucos na história. E aí liberta a França e é queimada em 1400, acho que 1431, salvo engano. Né? Traída. Né? Ela liberta a França e depois é traída pelo rei francês, é entregue à igreja, passa pela Inquisição e é queimada. Então, é uma história de recuperação, quer dizer, quem de nós teria, né, a ousadia de se achar pelo menos perto de um espírito dessa evolução? No entanto, foi o traidor do Cristo e suicida. Quer dizer, é a prova que o amor de Deus não tem limites, basta que queiramos, independente da imensidade do nosso erro. Quer dizer, esse espírito hoje ele habita em planos elevadíssimos. E fez o que fez. Então, todos nós temos chance. Todos nós temos plena condição de recuperar. E aqueles que nós amamos, que de um jeito ou de outro cometeram esse erro, vamos continuar vibrando por eles. Porque, como você falou, talvez daqui a 200 anos eles estejam lá em cima e a gente ainda está aqui no andar básico, né? Então, vamos amar sem essa coisa de peninha, de não sei de quê, porque ninguém sabe, são como nós. Cometeram um erro, mas ninguém sabe, daqui a pouco se recupera. Então, muito à nossa frente termos espirituais, que é o que interessa. E a história do cristianismo está aí, né? Existem dezenas de outros exemplos para nos provar que ninguém é condenado por Deus. Todos temos, independente do erro, plena condição de nos reabilitarmos. A gente fica triste com o ato? Fica. A gente lembra com tristeza? Lembra. Mas vamos também lembrar com coragem. Né? Você vai conseguir, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu vizinho, meu amigo, você fez isso? Você está no plano espiritual? Eu vou lhe mandar uma energiazinha de coragem, de força, né? Vamos se encontrar. Né? Recupere-se, trabalhe, estude. E quem sabe esse erro não vai lhe tornar depois um grande benfeitor espiritual para socorrer os próprios suicidas, porque, né, já do outro lado da história, que também é muito comum. Então, parece-nos que a lei divina quer que até os nossos erros sirvam, né, de caminho de ascensão espiritual. Bem, me despeço. Desejo a vocês coragem, paz, para que enfrentemos todos os nossos obstáculos, para que a gente consiga evoluir em direção a Deus, estejamos encarnados ou desencarnados. Tchau, gente. Tudo de bom para vocês. Boa semana. Bom, pessoal, até mais. Até a próxima semana. Tchau e muita paz para todos. Vamos agora, então, para o momento, né? Um momento final da comunicação com os amigos espirituais. Vou abrir o Evangelho. Argueiro e a trave no olho. Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro no vosso olho, vós que tendes um trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para se julgar a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como uma outra pessoa, em se perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Incontestavelmente é o orgulho que leva o homem a se dissimular dos seus próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como, com efeito, um homem bastante vão para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de sua qualidade,
pode ter ao mesmo tempo bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que o poderia eclipsar em lugar do mal que o poderia realçar. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Mestre Jesus, que Tu possa nos amparar, nos dar auxílio e que os bons espíritos nos ajudem a entender e a compreender a mensagem que nos será transmitida. Que assim seja. O suicídio é um dos graves atos que podeis cometer, contrariando as leis de harmonia e de paz do universo. Deus, nosso Criador, deseja vida plena para todos os seres. Não permite que a agressão a si mesmo traga bons resultados nunca. Mas é preciso entender que além do suicídio direto, que visa extinguir a vida de forma instantânea e rápida, há também tantas modalidades de autodestruição que invariavelmente acarretam dores, desesperos e tristezas profundas no mundo físico e principalmente no mundo espiritual. Pensai sempre, meus amigos, que os excessos trazem também a sua cota de amargura e de punição ao coração do espírito desavisado que age contrariamente às leis do amor que regem toda a vida. Que também é considerado suicida em nosso plano aqueles que fogem pelo uso abusivo das drogas, aqueles que pensam poder tornar o sexo o sentido das suas existências. Destroem-se a si mesmos e alimentam o desequilíbrio ao seu redor. Meus amigos, séria é a situação de todos aqueles que, abusando dos recursos da vida, pensam conquistar a alegria. Não há um só excesso que não traga amargura e tristeza ao coração do espírito imortal. Referindo-me agora àqueles que no ato tresloucado e infeliz resolveram extinguir a vida física, posso afirmar, tornam-se párias em nosso mundo, espíritos a nos exigirem amparo e ajuda constante. São muitas décadas de recuperação, às vezes séculos, que exigem esses irmãos dos corações abnegados, que trabalham sob o amparo seguro de Maria de Nazaré. Nas cidades espirituais de socorro, há muita dor e desolação. Por isso, queremos contar convosco como atores ativos e otimistas na prevenção do suicídio direto.
É preciso que alertei os vossos corações. É preciso que estejais preparados para educar os vossos amigos e amigas no colégio, na rua e nos lugares de lazer. Ouvir a angústia do outro, estimular de maneira certa o cultivo da prece, essa luz que dispersa todas as trevas. Ter o hábito das leituras elevadas e evitar a todo custo as baixezas ditas normais pelos espíritos dementes e doentes encarnados na terra. É assim, jovens amigos, que vocês se tornarão nossos parceiros na diminuição dos suicídios e um dia, quando a sociedade reequilibrada e lúcida valorizar a Deus, a vida espiritual, não haverá mais suicídio. O suicídio, portanto, é um ato de desespero. Devemos nos apiedar sempre de todos aqueles que cometeram essa terrível infração às leis de Deus, orando por eles, dando o nosso carinho, a nossa compreensão. Mas, acima de tudo, aprendamos hoje a prevenir esses impulsos doentes em nosso coração, através de uma vida equilibrada e digna. Aprendamos hoje, ao auxiliar os nossos amigos e parentes mais próximos, que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de vida plena e de luz para todos aqueles que se dispõem, no seu dia a dia, a cultivar o otimismo, a paz, o Cristo verdadeiro que está em seus corações. Despeço-me, agradecendo a oportunidade de aqui falar e colocando-me à disposição para que no futuro possamos ter um diálogo aprofundado sobre a realidade do suicídio em nosso plano, bem como as nossas propostas específicas de uma campanha nacional de superação do suicídio em vosso mundo. Muita paz de um irmão, de um amigo que há muito trabalha no socorro e na prevenção do suicídio. Que o Cristo ilumine nossos corações para sempre.